Que isso. Já sei agora, Arthur. Pode pegar você de surpresa sempre. Vocês gostaram, irmãos? Aleluias. Eu quero apenas reforçar alguns avisos. Na verdade, um aviso que é sobre o estudo que eu estou dando aqui, nas quartas-feiras, sobre a crise do menino. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns dados para vocês, que eu falei na quarta-feira passada. Quem tem filho homem, irmãos, é desafiador. Foi lançado um livro nos Estados Unidos com o título de Reunião de Pai e Filho. E nesse livro tem uma parte que fala que a ausência dos pais apareceu como a principal causa de mais de 25 problemas sociais, psicológicos, acadêmicos e físicos que oprimiam esses meninos. Agora, olha que coisa. Ficou claro que a ausência do pai tinha impacto negativo ainda maior nos meninos. Nos meninos. E que o dano para eles era mais duradouro. Mais duradouro. Né? Ele colocou aqui o seguinte: garotos entre 15 a 19 anos, os meninos cometem suicídio 4 vezes mais que as meninas. Entre 20 e 24 anos, a taxa de suicídio é de 5 vezes maior que a taxa feminina. Certo? Olha os transtornos que são gerados. Então, é muito importante você saber disso. E tem coisas, irmãos, que nós temos que aprender. Nós temos que entender como é que funciona tudo isso. Eu tenho um filho e tenho uma filha. Eu sei como é que é uma guerra você trazer esses meninos dentro de um princípio moral, ético, né, e espiritual. Talvez você pode até conseguir trazer um princípio ético moral para o seu filho, mas se você não trouxer o espiritual, você vai perdê-lo. Então, é muito importante para nós. E eu vou falar apenas nessas últimas 3 quartas-feiras que nós temos no mês de janeiro. Tá? Seria interessante você, como pai, poder estar aqui. Tá joia? Eu quero, se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, abra aí, 2 Coríntios, capítulo 12. Tá? 2 Coríntios 12. Silas, Grace, bem-vindos. Bom tê-los aqui. Muito bom. Todos que nos visitam pela primeira vez, segunda vez, são bem-vindos. 2 Coríntios, capítulo 12. É necessário que eu continue, a partir do verso 1 até o 9. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Passarei as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisa que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, vocês podem dizer comigo, a minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
Apenas falando, esse garoto aqui, o Pedro Henrique, ele é líder do louvor da nossa igreja lá em Bruxelas. A nossa igreja em Bruxelas é a igreja que mais cresce na Europa, né? Uma igreja belíssima. Se você for visitar Bruxelas, você tem que passar lá, né? Está sendo um ponto, né, de referência, né, para vocês irem. E hoje mesmo, no dia de hoje, o pastor Renato, que é o pastor da igreja lá de Bruxelas, estava em um compromisso lá na Espanha. Eu mandei ele lá em Espanha para ele dar posse a um pastor em uma das nossas igrejas lá na Espanha, lá em Rosas, uma cidade belíssima, né, que fica mais ou menos 120, 130 quilômetros de Barcelona. Então, o pastor Renato esteve lá hoje, dando posse a um casal de pastores que estão cuidando da nossa igreja lá. Muito bom. Foi bênção lá, maravilhoso. Eu quero falar com vocês exatamente sobre esse texto, sobre essa palavra aí, ó. Deus diz, a minha graça te basta. Tem muitas coisas nas Sagradas Escrituras que a gente não vai entender nunca. E você não vai precisar de entender. Primeiro que eu aprendi que Deus não existe para ser entendido, né? Deus existe para ser obedecido, né? Tentar entender Deus, você vai ficar doido, você vai surtar, porque não tem jeito. A forma como Deus trabalha, a mentalidade divina, não tem nada a ver com a nossa. O que eu e você, nós precisamos aprender é obedecer. Obedecer. Porque se você aprende a arte da obediência, você vai aprender muitas coisas. Tem muitas pessoas te ajudando a dizer sim em tudo que está dando certo. Existem muitos livros de autoajuda, são livros bons, né? 5 passos para isso, 7 passos para aquilo, 10 passos para isso. Livros que têm crescido muito, né? E as suas tiragens, os seus autores têm sido muito felizes porque têm pego o povo despreparado, né? As pessoas estão muito assustadas. Mas, por exemplo, muito pouco tem nos ensinado quando a vida não te dá o que a gente quer, quando a vida não faz sentido para nós. Aí que mora o perigo, aí que está o grande desafio. Eu não vi nada escrito ainda como lidar bem com o fracasso. Como lidar com os dias ruins. Como lidar com as frustrações, com as desilusões. Como lidar com respostas de oração que nunca vêm, nunca chega, né? Eu não sei você, mas eu tenho algumas que estão aí ainda presa no mundo espiritual aí. E às vezes eu falo com Deus, Senhor, e aí? Como é que faz? Como é que a gente tem que agir? Como é que eu tenho que proceder? Qual é o caminho que eu preciso pegar? Então, quando está tudo bem, mas quando está tudo mal, as coisas não são fáceis. Agora, ainda mesmo você passando por uma situação dessa, você não precisa desesperar, você não tem que desanimar, você não tem que fugir da igreja, você não tem que falar um monte de coisas que você nunca deveria falar. Você não precisa de fé quando as coisas estão dando tudo certo, né? Isso é desnecessário. Você precisa de fé quando o inferno se levanta contra a gente. Você precisa de fé quando o mundo conspira contra você, quando tudo que você tenta fazer dá errado, quando a sua cabeça está de cabeça para baixo, né? Quando as coisas que você tinha certeza que dariam certo não estão dando certo, quando você tinha certeza que se você fizesse assim, 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 as coisas também dariam certo assim, assim, assim. E você vai perceber que deu tudo errado. Então, você não precisa de fé para perceber que as coisas boas
e as coisas que estão acontecendo diariamente para você, está indo tudo bem. Mas agora, quando bagunça tudo, a coisa complica. Você olha na Bíblia, em uma mão tem uma coisa, tem uma palavra. Na outra é a sua realidade. Né? É a realidade da palavra e a sua realidade. São realidades, na maioria das vezes, bem distintas. Né? Porque é muito fácil você subir no púlpito e dizer que ainda que dê tudo errado, ainda que as coisas não funcionem, você ainda vai continuar adorando a Deus. C.S. Lewis diz que quando em cima do púlpito nós conseguimos, na maioria das vezes, sermos muito falsos, né? Sobretudo quando nós cantamos. Canções inspiradas, canções maravilhosas, a gente apenas canta, quando na verdade a sua realidade é outra. Então a coisa é bem complexa. Eu preciso saber lidar, né, quando nada disso acontece. Sobretudo quando eu estou esperando que as coisas aconteçam e não aconteçam. Eu não preciso que você me diz, né, que eu preciso pular, gritar, dar salto mortal quando você compra um carro novo, você adquire alguma coisa nova e as coisas vão dando tudo certo. Né? Porque, em via de regra, você tem bom senso para isso. Você vai entender isso. Hoje mesmo, eu estava à tarde, tinha uma moça, uma jovem senhora aqui, dizendo que teve um problema de descolamento da placenta, em função de muita alegria que ela teve, ela pulou tanto que descolou. Né? Enfim. Mas me ensine como ficar feliz. Nós precisamos de aprender como ficar feliz, quando tudo vem contra nós. Você ouviu falar que, quando os problemas vêm, eles vêm de bando? Né? De turma. O negócio é mais ou menos assim. E ao invés das coisas melhorarem, elas vão piorando. E aí, como é que eu faço? A gente precisa aprender a nos comportar quando a tempestade vem sobre nós. Quando dá tudo errado, ainda que você faça tudo certo, dá tudo errado. Eu me lembro uma vez que a Elislene estava viajando, estava para a fazenda do pai dela, com os meninos, estava todo mundo lá, e eu tinha recebido, naquele dia, um salário, um dinheiro muito bom. Né? E eu fiquei tão empolgado, que eu fui correndo na igreja, fui lá e devolvi o dízimo. Era dia de culto, mas eu tinha chegado tarde em casa, mas deu tempo de eu correr na igreja, cheguei lá, devolvi o dízimo e voltei imediatamente para casa. Quando eu cheguei em casa, minha casa tinha acabado de ser arrombada. Né? Levaram tudo. Né? Eu falei, gente, se eu tivesse aqui, se eu não tivesse sido entregue ao dízimo, o cara não tinha roubado. Foi o que eu pensei. Gente, que tribulação. Como é que isso acontece? Senhor, me explica. Né? Aí, sabe aquela fase que está tudo dando errado? Aí, um belo dia, o cara tinha roubado tudo lá em casa, nós estávamos na garagem, saindo, eu, a Elislene e os meninos. Eu olhei e falei, Senhor, coloca um anjo aqui. Aí o João falou assim, pai, a última vez não tinha não, né? Eu falei, vou explicar o que para os meninos. Falei, rapaz, eu acho que o anjo cochilou, Jonatas, mas tudo bem, passa para frente. Né? Gente, quando o negócio é ruim, né? Tudo complica. E isso é muito sério, né? Você lidar com tudo isso. Nem todo tipo de poder, nem todo tipo de dor vem do inimigo. Sabia disso? Nem todo tipo de dor. Às vezes a gente quer culpar o diabo por tantas coisas que ele nem faz. E às vezes eu fico imaginando, o diabo fala assim, não tem nada a ver com esse negócio. Não, nada a ver. Né? Porque, na maioria das coisas, são problemas que nós causamos. Né? Ou então, é Deus que está nos provando.
É óbvio que tem a ação do diabo. Na maioria das coisas, são problemas que nós causamos. E isso, para nós, é sério, né? Paulo tinha um espinho na carne. A Bíblia não deixa bem claro, com exatidão, que espinho era esse. O certo é que ela deixa claro, e ele mesmo fala, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele viu coisas inacreditáveis. Imagina o que esse cara viu, né? Ele era um perseguidor, ele tinha pavor do evangelho, do cristianismo, porque ele era um fariseu, e o fariseu se comportava dentro do Pentateuco. Então, nada de Jesus, história. E agora esse cara, ele tem um encontro com o Senhor, e o Senhor permite que ele vá ao terceiro céu e veja coisas lindas, maravilhosas. E agora ele passa a ter um espinho na carne, que alguns falam que era um problema na visão. Enfim, tudo é boato, porque não tem nada certo. O certo é que isso o incomodou, isso desafiou ele a orar mais, a buscar mais. E olha Paulo sendo quem foi Paulo, né? O cara era o cara, não era um qualquer. Então, e às vezes Deus permite certos espinhos na nossa vida, até para que a gente se acalme. Ei, para aí, calma, está acalmada. De repente você está achando que está podendo demais e não está tanto assim. De repente você acha que é, mas não é, né? E tudo isso para nós é muito sério. Essa relação homem-Deus é muito bonita, é muito maravilhosa quando você começa a entender quem é de fato seu pai. É por isso que eu bato muito nessa tecla, irmão, sobre paternidade. Porque é tudo que nós precisamos. A figura paterna é a figura responsável para apresentar Deus para o filho. Não é a mãe, é o pai. Em via de regra, é o que precisa acontecer e às vezes não acontece. Você vai ver que essa questão de paternidade é tão séria, é tão complexa, que na oração do Pai Nosso, você vai ver lá, como é que começa a oração? Pai Nosso. Nas nossas orações cotidianas que você faz, quais são as vezes, ou quantas vezes você cita Deus como Pai, na figura de paterno, de pai? Na maioria das vezes, nada. Senhor Deus, Jeová, Senhor Jesus. Mas nessa relação de pai, papai, é muito sério, porque em via de regra todos nós temos problema nessa área. Enfrentamos problema nessa área. Eu enfrentei, meus irmãos enfrentaram, certo? E você fica com a sua identidade de filiação muito atrapalhada. E aí você precisa redimensionar tudo isso novamente, nessa relação sua com Deus, na condição de pai, não na condição, ou no entendimento de você falar, existe um Deus, esse Deus, eu sei que ele é real, mas ele está lá, ele está para acolá, está para qualquer outro lado, mas a minha relação com ele é de servo e senhor. Ok, até aí tudo bem. Mas quando você começa a entender que essa relação pode se tornar melhor no aspecto de paternidade, de você chegar em Deus, na sua oração, e mergulhar, se lançar sobre Ele, na condição de um filho, né? Um filho carente, um filho que precisa desse pai, não é uma tarefa fácil, mas é importante para nós, certo? É muito importante. Eu entendi que ninguém leva tudo, né? Paulo era brilhante, sim ou não? Brilhante, o cara era intelectualmente formidável, espiritualmente forte demais, mentalmente forte. O cara era poderoso na palavra, era poderoso no espírito. Satanás tinha pavor de Paulo, falou que era Paulo, Satanás para a direita, para a esquerda,
mas não, nem beirava ele, porque sabia que autoridade aquele homem tinha, né? Que conhecimento Paulo tinha, né? Era algo sensacional. Sempre vai ter algo que foge da nossa compreensão, sobretudo quando nos causa desconforto. É aí onde o nosso relacionamento com Deus faz diferença. Toda a diferença. Paulo virou cidades inteiras de cabeça para baixo, né? Óbvio, estou falando isso de bom sentido, porque onde ele chegava, a palavra era ministrada de forma poderosa. Mas a Bíblia diz que ele orou 3 vezes, para que Deus tirasse dele aquele espinho. E Deus simplesmente respondeu: a minha graça te basta, é suficiente. E você não vai ver mais Paulo orando, mas para que o Senhor falasse com ele nesse aspecto. Não vai. Uma coisa eu tenho aprendido, né? Eu tenho direito de não aceitar a decisão de Deus, mas Ele tem direito de negar o meu pedido. Sabia? Quantas orações eu já fiz e não fui atendido? Falei: não, Senhor, eu não concordo, não. Ok. Onde é que está o problema nisso aí? Lugar nenhum. Eu só preciso de entender, certo? Que essa relação entre eu e Deus vai fazer eu acalmar meu coração, de tal forma que eu comece a entender que os nãos de Deus, que são muito maiores na minha vida, são muito mais importantes. Muito mais importantes. Sabia disso? Você imagina se Deus respondesse você sim em tudo aquilo que você já pediu? Provavelmente você não estaria aqui. Certo? O que fazer quando você pede uma coisa boa, que é razoável, e Deus não atende? Paulo não estava pedindo recursos, dinheiro, poder, nada disso. E ainda assim Deus não respondeu. Só para vocês terem uma ideia, Paulo é responsável pela maioria dos livros do Novo Testamento. Ele estabeleceu igrejas em muitos lugares, pregou o evangelho com poder, com conhecimento, graça. Certo? Enfermos eram curados. Eram curados pelos lenços do apóstolo Paulo. Era algo assim extraordinário. Mas quanto a esse assunto, quanto ao espinho na carne dele, Deus disse para ele: basta. E eu não trato mais com você sobre esse assunto. Sabe por quê, Paulo? Porque a minha graça te basta. E você não vai ver um apóstolo Paulo choramingando pelos cantos, murmurando. Pelo contrário, você vai ver continuando na sua trajetória de vida cristã, que é muito importante. Sabe? Não poucas vezes eu me peguei angustiado por ver coisas que eu sempre julguei correto e certo, ou bom, mas não deu certo, porque Deus não autorizou. Não autorizou. E assim é a vida, irmãos. Assim é a vida. Quando você percebe os seus passos em relação a Deus, a sua caminhada cristã, ela começa a fazer sentido. A fazer sentido. Porque não são os meus planos que Deus precisa realizá-los. É os planos de Deus na minha vida que precisam serem realizados. É diferente. É muito diferente. Algum problema você sonhar? Não. Algum problema você fazer planos? Também não. Desde que você entenda que o que vale são os planos dele. Que o que vale é a hora dele, é o momento dele agir. É isso que vale. Certo? É isso que vale. Deus continua dizendo para Paulo: eu considerei a sua estrutura antes de colocar o peso. Por isso a minha graça te basta. Eu acho isso muito legal. Né? Tudo que você passa, todas as provações que você enfrenta no dia a dia, Deus considerou o quê? A minha e a sua estrutura. Então, se está pesado,
Se a coisa não está fácil, se o inferno levantou, é um bom sinal. Porque significa que o diabo está preocupado. Que o que Deus preparou para você é um negócio grande. É um negócio extraordinário. Agora, eu só preciso compreender isso e não entrar em crise, né? Não entrar em desespero. Porque se eu entrar em desespero, eu vou me perder. Certo? Eu vou me perder. Para mim isso é importante. Se está difícil, Deus está dizendo para mim e para você, a minha graça te basta. Se está doendo, Deus está dizendo para mim e para você, a minha graça te basta. Parece que eu não vou dar conta. Deus está dizendo para mim e para você o quê? Vocês podem dizer? Se você está sendo perseguido, se estão falando mal de você, acabou. Acabou. Para mim isso é importante. Olha, quanto mais difíceis os dias, maior será a sua força. Porque esse mesmo Paulo diz, quando eu estou forte, eu estou fraco. Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque essa dependência eterna e extraordinária, ela não pode deixar de acontecer. Certo? É a nossa independência que nos mata, não é a nossa dependência. A nossa independência que nos leva para o caos. Não é a nossa dependência. Eu não sou forte, certo? Porque eu sou independente. Eu sou forte porque eu sou dependente. Eu sou dependente, é diferente. A sua independência é que vai levar você a um caos tão grande que vai fazer você perder o sentido. E não é por aí. Não é dessa forma. Quanto maior for a sua luta, mais forte você vai se tornar. Lembre-se disso. Lembre-se disso. As lutas que Deus permite nós passarmos é para nos tornarmos muito mais fortes. E são os dias maus que vai definir quem eu sou e quem você é. Sabia? Os dias difíceis, os momentos de tragédia. Como eu vou lidar com isso? Como é que eu vou trabalhar isso dentro da minha mente, dentro do meu coração? E existem momentos na sua vida, deixa eu falar isso para você, isso tem que estar bem claro. Existem momentos nas nossas vidas, em particular de cada um de nós, que você precisa estar o quê? Sozinho. Sozinho. É algo muito particular. Muito particular. Deus arranca as pessoas de perto de você. Deus tira as pessoas de perto de você. Sabe para quê? Para que Ele possa lidar com você no seu particular. E isso é maravilhoso. Isso é algo paternal. Né? E às vezes você vai, puxa vida, cadê? Onde é que estão os meus amigos? Onde é que estão os meus parentes? Onde é que estão as pessoas que podem fazer isso ou aquilo por mim? Deus arranca tudo, para que você gaste tempo com Ele. Sabe? Aquele momento particular entre você e Deus. Entre um pai e um filho. Entre um filho e um pai, aonde essa relação precisa ser trabalhada de forma maravilhosa. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10 diz, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Olha o que esse cara estava se alegrando. Nas fraquezas, nos insultos. Quantos insultos nós recebemos? E o que a gente faz? A gente quer se justificar. Não. Eu preciso, né, resolver esse negócio. Essa semana eu estava lendo, na minha leitura diária, os evangelhos, e tem uma passagem muito interessante quando Pilatos está interrogando Jesus. De várias perguntas que Pilatos faz para Jesus, Jesus só responde uma. Quando Pilatos fala para ele, você é o rei dos judeus? Jesus responde, tu o dizes.
E sobre as acusações sobre você, ele não responde nada. Sobre isto e sobre aquilo, ele não responde nada. E a Bíblia fala que Pilatos ficou maravilhado de ver o comportamento que Jesus teve. E olha, nós estamos falando de Jesus, né, gente? Que não tinha nenhum pecado. Qual o erro que ele cometeu? Qual o pecado que ele cometeu? E às vezes nós somos insultados, falam mal de nós, e nós queremos dar um jeito de tentar resolver esse negócio. Errado. Né? Charles Finney, final do século XIX, início do século XX, chegaram por aí e disseram assim: estão falando muito mal de você. Olha, tá feia as acusações aí. Finney falou para a pessoa da seguinte forma: eu sou muito pior do que isso. O cara calou, não tinha mais nada para resolver, e foi embora. Quer dizer, quando ele falou, sou muito pior do que isso. São insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Olha o que Paulo está dizendo. Ele enfrentou tudo isso. Você poderá ter mais problemas, mas você terá mais poder, mais graça, mais unção. O que você prefere? Isso é importante para nós. Essa é a história do cara que escreveu os principais livros do Novo Testamento. É só você ler. Quem é esse cara? Em outras palavras, sabe o que Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo? Eu confio em você. Eu confio em você. Eu acho isso extraordinário, sabe? Essa relação Deus-homem, Deus poder colocar nas suas mãos coisas tão grandes, coisas tão extraordinárias, porque Ele confia em nós. Confia em nós. E a gente precisa ser cuidadoso quanto a isso. O que Deus tem confiado em você? Você consegue perceber isso? O quanto que isso é importante? E você saber que a graça dele está sobre a sua vida. A diferença da igreja em relação a qualquer outro lugar, porque aqui você recebe o alimento que vai para a sua alma. Isso eu preciso disso todos os dias. Para quê? Para que quando nós saímos por aquelas portas ali, tanto faz uma com a outra, você tenha força e continue lutando. Continue acreditando. Continue acreditando. Quando os amigos de Jó estavam com ele, e insistia que Jó confessasse os seus pecados, em função da grande prova que Jó estava passando, Jó respondeu uma palavra que, quando todas as vezes que eu leio Jó, eu passo por essa passagem, eu fico extremamente assim, chocado e constrangido, né? Quando Jó fala, ainda que ele me mate, contudo eu não vou desistir dele. Olha que coisa interessante. O cara perdeu 10 filhos, o cara perdeu toda a sua riqueza, o cara perdeu a sua saúde, a mulher estava de meia boca com ele, porque o cara já estava pobre, estava lascado, o cara estava podre. E outra, tem que entender, é uma mãe que viu todos os seus filhos serem mortos, uma mulher que viu seu marido rico e agora pobre, uma mulher que viu seu marido saudável e agora estava podre, fedendo, certo? E ele tem que falar com ela, dizendo, ainda nós aceitamos o bem e não podemos aceitar o mal. Como louca você fala, olha a personalidade do cara. Mas você vai ver Deus falando com o diabo acerca de Jó. E Deus falando para Satanás, viste o meu servo Jó? Então, eu vejo isso algo extraordinário, irmãos. Deus olhando para mim, olhando para cada um de vocês que estão aqui nessa noite, e Deus confiando em mim, confiando em você.
confiou em mim, em nascer, confiou em mim, em ter uma família. Quer dizer, eu sou responsável por uma família, e me deu a responsabilidade dessa igreja. É muita responsabilidade, né? E eu falo, Senhor, mas o Senhor é muito corajoso, né? É muito corajoso para confiar tanta coisa assim, né, em mim. Em cada um de nós, Deus olhou para cada um de nós, confiando. Confiou em mim, confiou em você, coisas excepcionais. Isto é sério, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Agora, você que não admite que precisa de ajuda, que precisa de socorro, você precisa abrir seu coração, sabia? Você precisa desnudar a sua alma. E Jesus fala sobre nível de relacionamento, né? Jesus tinha 70 discípulos, Jesus tinha 12, Jesus tinha 3, Jesus tinha 1. Em todos esses discípulos, além de todos esses discípulos, a Bíblia menciona que no Novo Testamento que Jesus tinha um amigo. Quem era? Lázaro. Lázaro. Então, nessa perspectiva de níveis de relacionamento, nós precisamos constituir pessoas para nos ajudar. É óbvio, irmãos, que nem todos os problemas que você enfrenta, qualquer um vai poder te ajudar. O problema nosso está nisso aí. É você contar o seu problema para quem nunca vai dar conta de resolver. Certo? E nós precisamos de aprender disso aí, porque faz diferença. Muito importante, certo? Isaías capítulo 43, verso 2 e 3 diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não se deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo. Aleluias. Aí você vai ver Paulo passando por todas essas guerras e enfrentamentos de problemas os mais diversos possíveis. E aí quando ele vai escrever a Timóteo, seu fiel discípulo, um garoto estimado, ele escreve lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O cara está prestes a ser morto. Ele sabe que os seus dias estão contados ali. E ele consegue expressar isso. Ele consegue escrever isso. E manda essa mensagem para Timóteo. Combati o bom combate. Não acabei na carreira como muitos fazem, né? Acabei a carreira. Guardei a fé. Com todos os problemas que nós enfrentamos diariamente, e que não são poucos, e que só você sabe quais são as suas guerras pessoais, né? Você precisa de entender coisas básicas, como, por exemplo, você precisa manter a sua fé. Você não pode desanimar nunca. Sabia? E a Bíblia diz que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Não há esperança para quem está fora do Senhor. Não tem jeito, irmãos. Impossível. A nossa esperança tem que estar nele o tempo todo. O tempo todo. Você não pode desanimar. Os problemas, quando surgem, sejam eles quais forem, não importa. O que vai fazer diferença é como você lida com eles. A primeira coisa não é você não pode entrar em desespero. Acalma. Você tem um Deus. Sabe? Esse Deus é fiel. Agora, se você não tem afinidade com Ele, nós precisamos buscar. Você precisa buscar. E a minha orientação para vocês nessa noite, que estamos iniciando um ano, é o seguinte: de todos os pedidos que você tem feito para o Senhor,
e que deve fazer. Porque Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Jeremias. Mateus capítulo 7, certo? O próprio Jesus está falando: aquele que pede, recebe; aquele que bate. Então veja bem, tudo isso está no contínuo. Vocês têm que estar pedindo, você tem que estar batendo, você tem que estar buscando, sem dúvida alguma. Mas, sobretudo aquilo que você for pedir para o Senhor, não importa, a começar de uma bênção financeira, qualquer tipo de bênção, não importa, não deixe de faltar uma, que talvez seja a principal. Peça ao Senhor intimidade. Peça ao Senhor intimidade com Ele. Peça ao Senhor para que você o conheça. O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para que no final da sua vida, da sua existência, a sua existência não seja uma existência triste, amargurada, mas que seja uma existência na condição de Paulo. Paulo escrevendo, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O cara não tinha razão de chorar, mingar, de culpar Deus, de nada, nada, nada. Porque é uma das coisas que você vai eliminar na sua vida, quando você buscar comunhão com Deus. Sabe o que é? É culpar pessoas. A gente sempre quer culpar as pessoas, sobretudo pelos erros nossos, pelos fracassos nossos, pelas decisões erradas que nós tomamos. Mas quando você buscar intimidade com Deus, a primeira coisa que você vai entender é que ninguém é culpado de você estar aonde você está. O único culpado é você. E o único responsável para tirar você desse buraco é você também. Não é ninguém. Engraçado, né? É você. A sua fala, a sua atitude, a sua postura. Certo? Tudo isso é importante. Então, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, aprenda uma coisa: a minha graça te basta. A graça de Deus te basta. A graça de Deus é suficiente para você. Certo? Nós estamos começando, volto a repetir, mais um ano novo. 2025. Não permita que nada e ninguém roube seus sonhos. Absolutamente nada e ninguém. Busque o Senhor. Clame o Senhor. Gaste tempo com o Senhor. Você vai descobrir coisas maravilhosas. Você vai passar a ter uma vida totalmente diferente daquilo que você viveu o ano passado. Você vai viver melhor. Sabe? Eu finalizo dizendo o seguinte: pode subir. Quando Nabucodonosor manda aquecer aquela fornalha 10 vezes mais, Nabucodonosor dá oportunidade para Sadraque, Mesaque e Abednego de arrepender e prostrar-se diante da sua estátua. Só para vocês terem uma ideia, o cara que os lançou, os soldados que os lançaram na fornalha morreram. E a fala daqueles garotos foi essa: quanto a ti, ó rei, nós não temos que falar nada. Porém, nós não vamos joelhar diante da estátua. Se Deus quiser nos livrar das suas mãos, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, eu te pergunto: você está preparado? Se um pequeno problema de nada faz você negar o Senhor, faz você desistir de Deus, você imagina se você enfrentar um problema mesmo de verdade, que vai exigir a sua própria vida.
A convicção daqueles meninos era tão grande, que ainda que Deus não os tirasse daquela fornalha, eles não desistiriam, eles não negariam o Senhor. Não negaria. Daniel, os seus algozes, os seus inimigos tiveram que inventar um problema na lei dele, porque vasculharam o cara, não conseguiram arrumar nada de ilegal, de injusto, de errado, de crime contra ele. E naquela noite ele foi lançado na cova dos leões. Ciro, que tinha acabado de conhecer Daniel e sabia da integridade dele, ficou tão preocupado que ele criou meios e mecanismos para tirar Daniel daquele problema. Mas os seus inimigos, os inimigos de Daniel, disseram: o edito do rei não pode revogar. Ok. E naquela noite diz a Bíblia que o rei não comeu, não bebeu, não participou de festa alguma, e passou a noite preocupado com Daniel. Ao amanhecer o dia, o rei Ciro vai lá na cova dos leões. Olha a fala do cara: Daniel, Daniel, porventura o Deus a quem tu serves o livrou dos leões? Aleluia. Alguém pode falar isso para você? Acerca do Deus que você serve? Daniel responde: ó rei, o meu Deus esteve comigo aqui o tempo todo. Ele fechou a boca dos leões. Quando necessário é, Deus faz com que os leões fiquem em jejum por minha causa e por sua causa. Quando é necessário, Deus coloca ar-condicionado na fogueira, na fornalha, para poupar você e poupar a mim. Sabe por quê? Porque Ele viu em mim e viu em você alguém que Ele possa confiar. E por incrível que pareça, todos aqueles que entendem isso passam a descansar mais em Deus, a confiar mais em Deus. Eles não envelhecem precocemente, eles não adoecem precocemente, porque aprendeu a descansar no Senhor. Se Ele não fizer por nós, não tem jeito. Mas eu preciso, ainda que as coisas não estejam fáceis, eu preciso confiar nele. E nesse caso de Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu sempre falei para Deus: Senhor, o Senhor não livrou Daniel da cova dos leões. O Senhor livrou Daniel na cova dos leões. Tem misericórdia de mim, me livra da cova, para ver se eu escapo. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Livraram eles na fornalha. Então, grava isto. Deus pode te livrar do problema? Pode. Deus pode livrar você no problema? Pode. Vai depender dele. Agora, uma coisa é certa: tudo que Ele faz por mim e por você, há um excesso de amor, de bondade, de compaixão com a gente, que é algo que não dá para entender. Não dá. Um Deus que mede os céus com a palma das suas mãos, um Deus que tem o controle de todas as coisas. Por exemplo, na nossa galáxia existem mais de 100
bilhões de estrelas, só na nossa galáxia. Aí a Bíblia diz, Isaías diz que Deus as chama pelo nome. Se Deus conhece cada estrela por nome da nossa galáxia, imagina, hein, meu amigo Anatoliano, Ele te conhece, Ele conhece você. Ainda que eu esqueça o seu nome, e olha que eu sou bom de gravar nome, hein? Ainda que eu esqueça o seu nome, né, Júlia? Ainda que eu esqueça, eu não fale o seu nome errado, Ele nunca vai esquecer do seu nome, e nem do seu sobrenome. Aleluia. É por isso que é bom servi-lo, sabe? Quando as coisas estão muito complicadas para mim, eu começo a ler essas coisas, né? Eu já percebi um negócio. Quando eu estou cheio de problemas para resolver, a única coisa que me acalma é ficar num lugar sozinho. Ficar sozinho. Aí me acalma, porque eu começo a conseguir a ouvir a voz de Deus. Certo? Se eu estiver no meio da muvuca, eu não dou conta. Eu já percebi que às vezes Deus permite as coisas acontecer só para me tirar do meio. Aí eu tenho que sair. Certo? Aí eu consigo perceber as coisas que Deus tem, sabe? Isso fala de quê? Intimidade, sabe? Fala de intimidade. Quando eu chego na minha casa, às vezes à tarde, tem um cara de 1,83 m lá na minha cama, lá 90 quilos, dormindo lá. Eu falo, que cabra folgado. Mas é folgado. O cara está lá na minha cama, deitado. Certo? Mas por que ele faz isso? Porque ele está na casa de quem? Do pai dele. Esses dias eu comprei um negócio para tomar aqui na minha sala. A Jéssica foi lá e tomou tudo. Eu tinha que ser a Jéssica, gente. Eu falei, você não sabia que aquilo era meu? Sabia. Nunca tive dúvida. O problema é que você é meu pai. Como é que briga com a menina desse jeito, né? Valquíria, me ajuda. Vamos colocar de pé. Aí eu fico pensando,